Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Vasco entra na justiça para buscar um direito, mas vai ser complicado, hein? Vai ser complicado, uma luta complicada. Já há um discurso na mídia contrário à atitude do Vasco, do Corinthians também. O Corinthians entrou junto para tentar alterar a data. Nós vamos tentar fazer uma análise sobre esse assunto, qual é o direito que o Vasco tem, o que está escrito no regulamento, o Vasco está com a razão, não está com a razão, há um discurso na mídia, escutar o discurso da mídia, tentar contra-argumentar, ou então ver se o Flamengo às vezes vai estar com a razão. Será que o Flamengo está com a razão? O Atlético Mineiro está com a razão? Não sei, vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você deixe seu like aqui no vídeo, né? Que, como eu venho falando, o like ele é muito importante para a gente, porque o YouTube só começa a mostrar os nossos vídeos depois que ele entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só passa a ser relevante para o YouTube depois de uma quantidade de like. A gente não sabe qual é o número de like exato que precisa para transformar o vídeo em relevante. Então, se você puder ajudar a gente, deixa lá o like, não paga nada, né? Deixa aquele joinha pra gente, não tem pagamento, não tem nada, é só deixar o like. Isso já ajuda pra caramba. E se você não gosta da gente, não gosta do canal, não gosta de mim, nem gosta do Vasco, vai perdendo seu tempo aí, mas tudo bem, cara, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Também vai ajudar a registrar a estatística para o YouTube, ok? E se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, né? Vem fazer parte aqui do grupo do canal Gigante Vascaíno, se inscreve no canal também, não paga nada, é grátis. E aproveita e ativa o sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre que a gente colocar vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar, ó, tem vídeo novo lá no canal. E se você puder dar aquela moral pra gente, compartilhando o link desse vídeo, né, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, aí vai ser bom demais. Legal? Vamos pro assunto do vídeo. Tá sentindo falta do anúncio do LivePix? Pois é, terminou. O LivePix fechou ontem, tá? Fechou ontem. Hoje já estou fazendo uma apuração aí, um levantamento das cotas, quantas cotas foram vendidas, etc e tal, quantas cotas pegou cada um. Isso tudo a gente vai trazer durante a semana aí. Sorteio vai ser na próxima segunda-feira, tá bom? Tá agendado já. Mas vamos então direto para o assunto. Cara, olha só, a história, né, para contextualizar, né? A história é a seguinte: Atlético Mineiro e o Flamengo pediram para a CBF um adiamento da data da segunda partida da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil, alegando data FIFA e outros compromissos, Campeonato Brasileiro, né, o Libertadores para o Atlético Mineiro. O Flamengo não tem mais nada, né? O Flamengo só tem a Copa do Brasil, mas mesmo assim alegou outros compromissos. Na verdade, a alegação dos outros compromissos é só para poder encher linguiça. O que eles não querem é jogar de 2 dias seguidos a data FIFA. Olha só, a data FIFA vai encerrar numa terça-feira e o segundo jogo da Copa do Brasil está marcado para uma quinta-feira. Já foi marcado para isso, para dar um dia aí de descanso. Mas o Flamengo e o Atlético Mineiro não querem. Eles querem jogar para outra data. E aí a CBF conseguiu empurrar a Copa do Brasil para um final de semana. Uma coisa totalmente esdrúxula. A Copa do Brasil sempre foi no meio de semana. E aí, contrariando os interesses do Vasco. A CBF chegou a consultar o Vasco, o Vasco só aceitava alterar o jogo. O Vasco disse que não aceitamos alterar a data do jogo. O Vasco ainda deu uma situação, em vez de fazer dia 17, faz dia 16, antecipa. Então, já que eles estão falando que tem muitos jogos em cima depois, né? Então faz dia 16 o Atlético Mineiro. E aí que eles não queriam mesmo, dia seguinte da data FIFA, aí que eles não quiseram mesmo. E a CBF, na calada da noite, no sábado à noite, decidiu alterar as datas sem consultar Vasco e Corinthians. E aí que vem o problema. O Vasco achou isso um absurdo, o Vasco foi consultado, disse não, e não tem... Então, para que consultou o Vasco? Que palhaçada é essa? Mas a CBF, ela pode mudar a data assim do jogo? Ela tem esse poder? Porque toda competição, ela está dentro de um regulamento. Existe regulamento. E será que existe no regulamento cláusulas que prevêem essa situação de mudança de data de jogo? Pois bem, existe. E aí o Vasco, lendo o regulamento, achou melhor entrar primeiro no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD, e o Corinthians também entrou. Foram ações separadas, não foi uma ação conjunta. O Vasco entrou com a sua ação e o Corinthians entrou com a dele. Mas alegando as mesmas situações, os mesmos pontos de vista, né? Vou dar uma olhada aqui, vou colocar aqui para a gente ver o que o regulamento do STJD diz. Olha só, esse é um print do tendencioso site da Globo, do Globo Esporte. A gente diz o seguinte, ó: as datas bases da Copa do Brasil
foram divulgadas no dia 5 de janeiro. E conforme o regulamento da CBF, compete à DCO, que é a Diretoria de Competições da própria CBF, elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento. O texto do regulamento é: a convocação de atletas para entregar às seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. Então, já o Flamengo e o Atlético Mineiro não têm direito nenhum de fazer isso, não é direito deles. Então é um pedido. Eles fizeram um pedido. E aí eles não estão errados, eles estão defendendo deles. Eles não têm o direito, eles não podem exigir, não é direito deles, mas, pedir não custa nada, eles pediram. E aí outra parte do regulamento diz assim, as partes que podem pedir mudança na data de uma partida, ou seja, somente pode pedir mudança na data de uma partida os seguintes autores: o clube mandante, no caso o Vasco e o Corinthians, que é a segunda partida, o mando do Vasco e do Corinthians. Então quem pode pedir alteração, mudança na data da partida é o clube mandante, a federação mandante, então tinha que ser a Federação do Estado do Rio de Janeiro que tinha que fazer o pedido, ou o detentor dos direitos de transmissão. No caso, a Globo aí. Né? Não sei se a Prime é detentora ou a Prime compra, né? Que às vezes a Globo é detentora exclusiva e vende uma parte da Prime. Tem isso também. A gente não sabe. Mas a detentora do direito de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes. O pedido veio do Atlético Mineiro e do Flamengo, que são visitantes. E aí o artigo 14 diz assim, aqui, as tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada se obedecidas as seguintes condições. 1. Encaminhamento formal de solicitação à DCO, Diretoria de Competições, pela parte interessada, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida. Observado que a. São considerados partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. Perceberam, meus amigos, que Atlético Mineiro e Corinthians não são nenhuma desses três atores? Não é o clube mandante, não é a federação e não é a detentora do direito. Só esses três podem pedir alteração de data da partida. E os caras pediram e a CBF atendeu. É simples assim. E aí, a mídia é meia podre nesse história, né? Quanto mais quando é contra o Vasco, né? A mídia, e aí eu assisti alguns programas de televisão e não é exclusividade da Globo, não, tá? Não é exclusividade da Globo, não. Não é exclusividade de ninguém. É a mídia em geral, a imprensa esportiva. Porque isso que eu vou falar agora é a narrativa que está sendo construída para o público em geral. Tem que ter muito cuidado com narrativas, porque narrativas tendem a quebrar leis, quebrar regulamentos, quebrar regras. E aí a narrativa que foi colocada lá no Redação Sport TV, né, foi colocada no Troca de Passes, foi colocada na ESPN, foi colocada aqui no Rio de Janeiro na Rádio Tupi. É a mesma narrativa, com palavras diferentes, a mesma narrativa. Vou trazer para vocês aqui o que está rolando. A narrativa é a seguinte: olha, competição desse porte, como a Copa do Brasil, ela precisa ser justa para todos os lados. O Vasco e Corinthians estão entendendo que justiça numa semifinal é pegar o Atlético Mineiro e o Flamengo destroçados por causa da convocação da data FIFA. Então o Vasco e o Corinthians querem sim uma vantagem, eles querem obter uma vantagem em cima das convocações. Atlético Mineiro e Flamengo não têm culpa de terem elencos melhores, com mais jogadores convocados. O justo seria realmente alterar a data para que os times pudessem se enfrentar de igual para igual, com o que tiver de melhor naquele momento para jogar. E a galera, é verdade, Vasco e Corinthians estão querendo se dar bem, pegar os caras com desfalque da data. Aí começa essa narrativa, essa construção. Bem, isso é uma mentira, tá? Porque o cara que está fazendo essa narrativa, ele é tendencioso, ele está usando de má fé, ele está manipulando a opinião pública. Isso é uma vergonha, né? Eu tinha que ser preso um cara desse, começar com esse tipo de argumento, de discurso. Isso em qualquer lugar sério,
o cara é chamado num tribunal para prestar, porque ele trabalha num órgão de imprensa, ele é um jornalista. Ele não pode ser tão tendencioso assim. O que está acontecendo, amiguinhos da imprensa que estão usando essa narrativa? Eu concordo com vocês. A competição tem que ser justa. Mas não tem que ser justa. Eu também acho que o justo seria os dois times estarem o melhor que eles têm em campo. O Flamengo completo, o Atlético completo, o Vasco completo e o Corinthians completo. Porém, justo é que isso aconteça sempre durante toda a competição. E não somente na semifinal. Por que somente na semifinal? Porque a semifinal é a fase mais importante. Mentira. A fase mais importante da Copa do Brasil é a que você está presente. Se você está lá na primeira fase eliminatória da Copa do Brasil, aquela fase é a mais importante. Porque se você não passar por ela, você não tem a segunda fase. Você foi para a segunda fase passou a ser a mais importante. Você foi lá para a quarta de finais, as quartas de finais é a fase mais importante. A fase mais importante é que você está vivenciando naquele momento, não é a semifinal. Então, a justiça, coleguinhas, tem que ser durante toda a competição. Porque se ela não for em toda a competição, ela apresenta desigualdades. Por quê? Nas quartas de finais, por exemplo, o Flamengo não passou e o Atlético não passou os problemas que o Vasco passou. O jogador do Vasco, Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, jogou pela sua seleção, a seleção do Uruguai, na Venezuela, um jogo na terça-feira que acabou às 11h30 da noite. E a CBF não botou o jogo do Vasco para quinta-feira contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Não, o jogo foi mantido às 9h30 da noite. E o Vasco teve que trazer o cara de avião e o cara não pôde nem jogar. O cara entrou no finalzinho só para bater pênalti. Bateu pênalti muito bem, por sinal. Então pro Vasco pode. Não, é que o importante agora é a semifinal. Meus amigos. Ou é o campeonato todo, o torneio inteiro, ou não é nada. Então a gente rasga o regulamento conforme o gosto do Flamengo. Conforme o Flamengo prefere, a gente vai adaptando o regulamento pelo bem do Flamengo. Que história é essa? Cadê a justiça nisso? Cadê a equidade da competição? Opa, o que está acontecendo aí, coleguinhas? Vocês estão comendo sabão? Estão comendo outra coisa? Estão falando besteira, ao vivo. E o pior, ninguém rebate. Todo mundo... Ou seja, é o discurso da mídia. É uma construção de uma nova narrativa. Para que ninguém raciocine. Meu amigo, existe um regulamento. O Vasco pediu para que o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense fosse na quinta-feira. Mas não pôde mudar. Sabe por que não pôde mudar? O Vasco não era o mandante. O mandante era o Atlético Mineiro, ou o Atlético Paranaense. E segundo, a CBF falou que não era motivo. Estava no regulamento. Mas agora é motivo. As quartas de final não era motivo ter jogador convocado. Está no regulamento. Legal, ok. E está no regulamento. A gente assinou. Até concordo. Eu acho que o regulamento está errado. Se o jogador convocado, você tem que ter um tempo maior. Ok, cara. Beleza. Mas isso para a próxima competição, né? Porque agora todo mundo assinou esse regulamento. Foi o que o Vasco fez. A gente assinou esse regulamento, então vamos embora, vamos com ele. Aí chega no próximo jogo, o regulamento não vale para os caras, só vale para mim o regulamento. É Maquiavel, né? Aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, o poder da lei. Isso aí é Maquiavel, cara. Não, pô. Então a CBF, o nosso potentoso presidente Edinaldo, tem esse tipo de visão, né? Uma visão de Maquiavel. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei. Ao Flamengo, tudo. Ao Vasco, o rigor da lei. Não, está no regulamento. Eu acho difícil o Vasco reverter no STJD, apesar que o Vasco tem um bom direito. O Vasco tem a razão, tem a legalidade ao lado dele. Mas a gente sabe que STJD é um tribunal dentro da CBF, né, cara? Não é uma coisa, não é uma instituição com autonomia, né, independente da CBF, está lá dentro, cara. Então é um outro negócio complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Não acredito, mas é um absurdo, uma palhaçada. Rasgaram o regulamento. O Juca Kfouri é um dos poucos jornalistas que estão gritando, hein? Tem que ser também falar o justo. O Juca Kfouri está gritando. O Juca Kfouri está levantando a bandeira que Vasco e Corinthians, se for mantido essa decisão esdrúxula, não tem que entrar em campo. Tem que ir até para a Justiça Comum melar o campeonato, melar a competição, melar a Copa do Brasil. Vai disputar ano que vem, não tem problema nenhum. Mas bota sob júdice. A palhaçada quem fez foi a CBF. A CBF não mantém a competição que ela cria.
Ela quer privilegiar o Flamengo, ela quer que o Flamengo seja campeão, ela não quer que mais ninguém seja campeão. Olha que absurdo isso, cara. A confederação joga a favor de um clube. Que história é essa? Eu sei que o torcedor do Flamengo deve estar feliz da vida, pô. Tá, o tapetão tá todo indo ao lado dele e tal. Deve ser legal viver assim, né? Eu não sei, porque eu nunca vivi dessa forma. Ah, mas quando o Vasco tinha o Eurico, mentira, cara. A gente era perseguido pra caramba. O Eurico era odiado, cara. Agora que o Vasco brigava pra caramba, o Vasco brigava. O Vasco entrava com liminar, estava discutindo a justiça. O Vasco brigava. O Eurico era odiado, mas era odiado por causa disso. O Pedrinho é um cara mais tranquilo. Não estou elogiando aqui o Eurico, não estou dizendo que o Eurico foi maravilhoso, foi espetacular, não. Não é isso que eu estou dizendo, não vou confundir aí. A pessoa fala, você é euriquista, você gosta de Eurico. Amigo, eu defendo o Vasco. Quando o Eurico fazia coisas certas, não existia canal de YouTube, mas eu dizia, olha, o cara tá certo. Quando o Eurico fazia coisa errada, eu dizia, o cara tá errado. Eu defendo o Vasco, cara. Meu negócio aqui é o Vasco. E eu estou comparando. O estilo do Pedrinho é mais equilibrado, é mais sensato, é mais sóbrio. Porque se fosse o Eurico, essa hora ele estava dando soco na mesa, estava xingando um monte de palavrão, xingando todo mundo, falando que o juiz do STJ era isso, era aquilo, tal, eu vou ganhar, aquela soberba dele. Tinha isso, e isso prejudicava ainda mais. Eu acho que o Pedrinho está no caminho certo, sem fazer algazarra, sem nada, entrou com o jurídico no STJD, vamos ver no que vai dar. Não acredito que o Vasco vai reverter, mas o Vasco tem que gritar, tem que se mostrar ofendido e mostrar que está sendo prejudicado. Não por essa partida, não pelo Atlético Mineiro, ter o Arana, que vai ser o Arana, que foi convocado. Não é pelo Arana, não é pelo reforço do Atlético Mineiro, é por nada disso. É pela injustiça do Vasco ter que cumprir o regulamento e o outro clube não tem que cumprir o regulamento. Que história é essa, cara? Para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, aproveita e também se inscreve no canal, né, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né, e se puder compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, vai ser muito legal, ajudar muito a gente. Comenta aí o que você acha disso tudo, você acha que o Vasco está certo, o primeiro ele tem entrado no STJD, você acha que o Vasco tem chance de ganhar, né, você acha que o STJD vai dar causa para o Vasco, ou isso vai ficar sendo enrolado e não vai decidir nada? O que você acha que vai acontecer? Deixa a sua opinião aí, legal? Gente, um grande abraço, até o vídeo de amanhã, fique com Deus e